ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. GNU Linux, particionamento e instalação. Conforme já estudamos em nossas outras videoaulas, uma das melhores formas de encontrarmos a nossa distribuição GNU Linux favorita é acessar o site DistroWatch, responsável por catalogar e ranquear todas as distribuições Linux existentes ou ainda em fase de desenvolvimento. Ao encontrarmos a nossa distribuição, poderemos saber tudo sobre ela, detalhes de versões, interfaces gráficas disponíveis e até ser redirecionado para o site oficial da distro para que possamos baixá-la. É exatamente este o primeiro passo para fazermos: baixar a distro do GNU Linux que desejamos. Aqui, vamos fazer isso usando o Mageia, que é atualmente uma distribuição voltada para usuários iniciantes no universo Linux. Porém, os procedimentos aqui aplicados servem para qualquer outra distribuição à sua escolha. E se ainda a sua distro escolhida for diferente do Mageia, não se preocupe. Praticamente todo o sistema operacional GNU Linux é bem parecido com os procedimentos de instalação e download das imagens ISO. Estando no site oficial da distro, poderemos baixá-la, geralmente clicando no menu Downloads. Olhe atentamente para o site para descobrir como baixar a versão mais atual, ou, se você preferir, procurar uma versão mais específica, caso deseje rodar o Linux em outras máquinas mais antigas ou outras plataformas. Dê preferência para a versão Live, que roda diretamente do CD ou DVD. Assim você poderá testar o Linux antes de efetivamente instalar ela em sua máquina. Este é um recurso exclusivo não presente em outros sistemas operacionais. Se não existir uma versão Live para a distribuição, ou ainda você não desejar instalar a versão Live, poderá baixar então diretamente a versão instalável completa, sem problema algum, porém não poderá testá-la. Muitas distribuições possuem ainda uma versão para CD ou DVD e até mesmo para pendrive. Escolha então a mídia apropriada para a sua máquina. Escolha também a interface gráfica de sua preferência, KDE, GNOME, MATE ou outros. Já estudamos as várias opções disponíveis. Por fim, escolha a arquitetura 32 ou 64 bits e baixe o arquivo de imagem .iso. Aguarde até o final do download, que depende da velocidade da sua conexão com a internet. Agora, com o arquivo baixado, vamos precisar gravá-lo na mídia escolhida, CD ou DVD. Abra o seu programa de gravação de DVD favorito. Aqui, como estamos usando uma outra distribuição GNU Linux, poderemos abrir então o K3B, Brasero ou qualquer outro aplicativo que se proponha a fazer gravação. Encontre a opção para gravar imagem de arquivo .iso e indique o arquivo .iso baixado da sua distribuição no site oficial. Coloque então um disco vazio no drive ótico e aguarde a gravação terminar. No final, você terá um disco bootável com a distribuição Linux que escolheu pronta para ser instalada em seu computador. Atenção! O procedimento a seguir só deve ser executado por um profissional qualificado de informática. Se você é um usuário leigo, não execute os seguintes passos mostrados, ou causará danos ao seu sistema. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados por imperícia ou manuseio inadequado por parte dos usuários. Em caso de dúvidas, contate um profissional qualificado. Particionamento e instalação. Após a gravação da mídia, insira o disco na unidade ótica ou porta USB e reinicie a máquina. Uma tela será exibida com as opções do Linux
Escolha para rodar o Live ou instalar diretamente. Muitas distribuições como o Mageia oferecem as duas opções dentro do modo Live. Selecione e aguarde o carregamento do Linux. Isso pode demorar alguns minutos. A interface gráfica escolhida deverá ser carregada corretamente, indicando que o Linux poderá rodar na máquina. Preencha caso seja solicitado algumas informações regionais. Isso dependerá muito da distribuição que você escolheu. Aguarde então o carregamento completo do ambiente desktop, que no nosso caso foi o KDE. Uma tela de boas-vindas nos avisará que o sistema Linux foi carregado corretamente na máquina e o sistema Live poderá ser testado antes de ser definitivamente instalado. Aproveite alguns minutos para tentar conhecer um pouco mais sobre a sua distribuição. Tente localizar o que mais deseja dentro de um sistema operacional e os recursos necessários para o seu cotidiano. Lembramos que nem todos os recursos ou aplicativos podem estar disponíveis na versão Live, uma vez que muitos deles devem ser instalados posteriormente, somente depois que o Linux estiver definitivamente instalado de verdade na máquina é que poderemos executar algumas tarefas de instalação permanente. As funções mais importantes que devemos testar numa distribuição Linux é a conexão com a internet. Abra o navegador padrão e tente navegar em algum site. Caso a rede tenha sido automaticamente identificada, já será possível usar a internet mesmo estando no modo Live. Verifique ainda outros recursos, tais como o som, placa de vídeo, Wi-Fi e outros recursos. Assim poderá saber se o Linux conseguiu identificar corretamente todo o hardware da sua máquina. Repare que para placas de vídeo proprietárias, como a AMD Radeon ou NVIDIA, o Linux somente poderá instalar o driver 3D após a instalação completa do sistema no disco rígido. Em modo Live, isso não será possível. Contudo, estando ok, é hora de instalarmos o Linux em definitivo dentro do disco rígido de nossa máquina. Para isso, clique no botão de instalar, que está na área de trabalho, e siga os passos do assistente de instalação. Selecione o disco rígido que deverá conter o Linux. Se sua máquina tiver vários discos rígidos, procure corretamente na lista. Cuidado para não escolher um disco errado, ou poderá perder as partições existentes ou até mesmo outros sistemas operacionais previamente instalados. Escolha sempre o particionamento manual, ou seja, você mesmo indicará as quantidades para o aplicativo. Esta opção é a mais recomendada. O assistente de particionamento lhe indicará de forma gráfica e colorida as partições existentes no disco. Inclusive, se já houver o Windows previamente instalado, ele indicará. O resto que estiver em branco é onde será instalado o Linux. Clique então no espaço em branco e depois no botão Criar. Indique qual o tamanho da partição para o sistema Linux. Recomendamos que seja no mínimo 20 GB. Depois, selecione o tipo de sistema de arquivos. Recomendamos o EST4, que já é perfeito para o uso doméstico. O ponto de montagem deve ser obrigatoriamente o /, diretório do sistema Linux. Dê um OK e o particionador vai criar a partição /, onde o Linux será instalado. Agora, clique no restante do espaço em branco. Vamos criar a partição da memória virtual. Clique no botão Criar. Escolha o tamanho de uma ou duas vezes a memória RAM real. Já será o suficiente. Em Sistema de Arquivos, escolha Linux Swap e dê o OK. Agora vamos criar a partição dos arquivos do usuário. Clique no espaço em branco restante e no botão Criar. No tamanho, coloque todo o espaço restante.
Recomendamos que seja maior do que 160 GB, pois é aqui que será gravado as fotos, músicas, documentos e dados dos usuários no Linux. O sistema de arquivos padrão é o EST4 e o ponto de montagem obrigatoriamente é o /home. Dê OK e aguarde. Aqui é muito importante, então vamos fazer uma revisão sobre o particionamento de um sistema GNU Linux. Partição / é onde o Linux será instalado. Recomendamos atualmente no mínimo 20 GB. O sistema até aceita ser instalado em menos de 10 GB, mas isso comprometerá a instalação de futuros aplicativos. Melhor deixar sempre espaço para o sistema crescer no futuro. Partição swap é a memória virtual que o Linux usará quando toda a memória RAM estiver sido usada. Recomendamos que no mínimo seja de 1 até 2 vezes o tamanho da memória RAM real física. Partição /home é a partição dos arquivos dos usuários no Linux, onde serão gravados as fotos, músicas, documentos e todo o restante que usamos na prática e vão ser gravados e lidos nesta partição. Recomendamos que seja no mínimo 160 GB, quanto mais melhor. Agora é só clicar no botão Pronto e a tabela de alocação será gravada no disco rígido. E em seguida a instalação dos arquivos começará. Aguarde até que tudo esteja terminado. Isso pode levar alguns minutos ou até horas, dependendo da velocidade do seu computador. Atenção! Algumas distribuições Linux também requerem conexão com a internet para baixar pacotes adicionais durante o processo de instalação. Após a instalação dos arquivos do Linux ser completada, será exibido uma tela para a instalação do gerenciador de inicialização, geralmente o Grub ou o Lilo. Recomendamos para equipamentos mais modernos escolher o Grub 2 ou superior, com menu gráfico, que é mais bonito. No HD destino, sempre aponte para o disco primário, onde o boot será carregado, e não as partições. Acerte as configurações adicionais se necessário. Ainda poderá escolher qual tipo de sistema operacional é padrão. Geralmente o Linux fica como padrão, mas poderá escolher outros na lista, inclusive sistemas Windows, caso eles tenham sido instalados primeiro. Clique em Terminar para encerrar a instalação e agora poderemos reiniciar nossa máquina e conferir o nosso Linux como ficou. Este vídeo foi produzido por ESI JMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.